E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Astro Geek. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos fazer um react de um vídeo de um anime que eu gostava muito quando eu era criança. Por que Medabots sumiu? Vamos assistir esse vídeo, fazer um belo de um react aqui e venham comigo nessa empreitada. Vamos lá. Lá pelos tempos da TV Globinho, um certo robô com cara marrenta virou ícone nas manhãs de muita gente. Medabots foi um daqueles Eu animes que amava. marcaram a infância de uma galera, só que por algum motivo estranho sumiu como se tivesse sido apagado da memória coletiva. Mas relaxa aí porque hoje a gente vai abrir verdade. essa caixa preta e descobrir tudo por trás dessa história. Vamos falar das tretas e o sucesso absurdo que ele teve por um tempo e principalmente entender por que essa série com tanto potencial sumiu do mapa. Foi falta de divulgação, bagunça dos bastidores ou o público simplesmente não entendeu o valor da revolução robótica? Mano, eu lembro de Medabots. Eu lembro o seguinte: passava na Jetix quando eu era criança. Eu tinha Jetix, né? Só que eu lembro muito pouco. Tipo assim, eu ia pra casa dos outros e passava. E eu amava, amava, amava. Aí, eu lembro que ele passava na Globo. Só que eu nunca vi ele passando na Globo. Porque eu acho que era sábado. E sábado era um dia que eu não gostava muito de ver TV. Eu gostava era de jogar. Mas esse meu período, eu lembro de eu criancinha, tinha um fulano lá na rua que ele tava vendendo mangá. E naquela época o mangá era barato, sei lá, era coisa de R$ 5, né? Aí ele tinha um mangá do Medabot, eu comprei pra ler. Mano, o traço é bem diferente e a história é um pouco diferente do anime. É aquele negócio, o mangá é uma coisa, o anime é outra e o jogo é outra. E o jogo do Game Boy, massa demais, tá? Robótica que tava chegando. E se você ainda acha que Medabots era só um Pokémon com parafusos, tá na hora de trocar as pilhas do seu sensor crítico. Mas antes de tudo, Não bora voltar era. lá pro começo e Ou relembrar o era. que era Medabots. O anime Medabots estreou no Japão em 1999 e chegou no Brasil pouco depois, conquistando geral com sua dublagem carismática e uma abertura que até hoje mora no coração dos fãs. A Sim. história gira em torno do jovem Ikki, um garoto comum que sonha em ter o seu próprio Medabot, que, pra quem não lembra, é basicamente um robô de batalha customizável. E aí entra em cena o Só que ele era pobre. Aí ele tinha pouco dinheiro pra comprar o Metabi, algum Medabot. Aí o modelo que ele tinha dinheiro pra comprar é o Metabi, que já era um modelo velho. lendário Metabi, um robô rebelde ultrapassado com atitude e que adora resolver tudo na base do tiro, porrada e confusão. A história mistura comédia, ação e até temas mais sérios sobre inteligência artificial, amizade e o papel dos humanos frente à tecnologia. A cada episódio, o Era Ikki e bem o legal, Metabi cara. enfrentam rivais, participam de Apesar de ser torneios e vão episódico, ele era desvendando os bem mistérios legal. por trás das medalhas, que são os verdadeiros corações dos Medabots. E olha, se você achava que era só mais um anime de batalha, se enganou bonito. Medabots tinha crítica social, Era dilemas assim, morais. cara. Não, 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 não. Ele entra naquela categoria lá de anime de batalha, só que cada um tem uma mensagem diferente, porque o que muda de um anime pro outro é a mensagem. Mas assim, você põe pra uma criança ver, a criança vai ver por causa da batalha, velho. Mas quem é adulto, eu revi depois de velho, por causa da nostalgia. E curti demais, tá? E claro, aquelas tretas épicas com vilões carismáticos como a equipe Todo robô. episódio No era eles universo de enfrentando um Medabots Medabot existem diversos diferente. modelos de robôs, cada um com uma personalidade, um conjunto de peças e habilidades únicas. Olha. Mas vamos ser sinceros, né? Só virou meme, lenda e patrimônio da cultura pop o Metabi. Metabi é aquele robô que, se fosse humano, estaria postando stories reclamando da vida e fazendo piada com tudo. Ele é mal criado, teimoso e vive tretando com o próprio dono, o Ikki. Mas por trás dessa carcaça de latão com metralhadoras no braço, tem um robô com um coração. E é justamente isso que fez dele ser tão marcante. Sem falar que a voz dele é a do Goku, né? Isso já é o ajudou Enda. bastante. Além do Metabi, o anime também apresentou Medabots como Rokusho, que tinha uma vibe mais séria e filosófica, meio samurai do futuro, tá ligado? E outros modelos marcantes que variavam de função de combate direto até espionagem. Era quase um Digimon, mais Pokémon, mais Gul'dan, só que com a Ou seja, era um anime de batalhinha de robô. personalidade própria e uma pegada mais ácida. Agora, a dublagem brasileira merece um Oscar da zoeira e do carisma. A voz do Metabi, interpretada pelo Wendel Bezerra, o mesmo dublador Tá, mas pera aí, antes disso, é o seguinte, esse anime aí, eu não sei se ele sofreu censura, tipo essa censura pesada. Eu acho que não, não na história, mas se você assistir, é porque eu assisti o Piratão, né, depois de velho, que provavelmente eles pegaram do Japão ou alguma coisa assim,
e riparam por cima, mas enfim, a história parecia que não tinha alteração mesmo não, mas a abertura e o encerramento sim era alterado, era uma coisa bem comum de acontecer naquela época. Não sei por que eles faziam isso, é, mas eu acho que não só isso, tô desconfiado que a trilha sonora do anime também era alterada, velho. Não era daquele jeito lá, não. Mas tirando isso, acho que não sofreu muita alteração, não. Do Goku em Dragon Ball, trouxe pro robô amarelo uma personalidade irreverente e marcante que conquistou toda uma geração. A dublagem era tão boa que muita gente nem fazia ideia que se tratava de um anime japonês. O humor local e os cortes rápidos e até os erros de pronúncia viraram um charme. E cá entre nós, né? Sem a dublagem brasileira, Metabee não teria metade do carisma que tem. Medabots explodiu no Brasil no começo dos anos 2000, quando foi exibido na TV Globinho, aquela que era mais sagrada que feriado nacional. Junto com Beyblade e Digimon, entre outros sucessos da época, o anime se tornou febre, com bonequinhos piratas na feira, álbuns de figurinha e até videogame no Game Boy. Mas aí começou a treta. O anime... Cara, o jogo do Game Boy é muito legal. É muito legal. Tipo assim, mano, pega um emulador aí, põe no celular e fica jogando ele. Não demora muito pra zerar. Eu tô falando isso, eu não zerei, não. Eu não zerei porque teve uma hora lá que eu fiquei meio perdido. Não vou mentir também, não. Mas, enfim. Tem um jogo. É que nem Pokémon. Pokémon tem o Green, o Blue, sei lá o que. Ele tinha duas versões. Ele tinha a versão para Game Boy Advance. Ele tinha a do Rokusho e a do Metabee. E o legal é que você vai vencendo os inimigos e você vai ganhando as peças deles. Aí você vai tendo mais de um Medabot e você pode trocar a peça do seu Medabot, entendeu? Sei lá, ele tem uma espada na mão, aí você troca ela por um canhão. Aí ele começa a tirar e por aí vai. E também tem um outro Medabots para Game Boy Advance que ele é de lutinha, Medabots AX, alguma coisa assim. Mas enfim, o jogo do Medabot é muito legal, velho. Foi cortado, pulado, remendado e reprisado até cansar, mano. Os episódios começaram a ser exibidos fora de ordem, os arcos ficaram super confusos e a Globo simplesmente abandonou a série do nada, sem aviso, sem sinal, sem dizer pelo menos um tchau. Enquanto isso, no Japão, a franquia tava tentando se reinventar com continuações como o Medabot e Damashi, mas o público não abraçou do mesmo jeito. O anime perdeu força, não teve investimento em uma continuação sólida e a marca foi esquecida por boa parte do mundo. Bom, pelo menos não pelos fãs raiz, né? Um dos maiores problemas de Medabot foi também fora das telas. A franquia passou por problemas de licenciamento entre o Japão, os Estados Unidos e os distribuidores em outros países, como o Brasil, por exemplo. Isso atrapalhou a continuidade do anime e o lançamento de novos produtos, como jogos e brinquedos, que estavam bombando na época. E pra quem não sabe, Medabots começou como um jogo e no Japão os games continuam sendo populares por mais tempo que o próprio anime. Isso fez com que, fora do Japão, o anime não tivesse o suporte necessário de marketing e renovação, principalmente porque as empresas ocidentais não conseguiram manter o mesmo engajamento. Sem falar que o anime teve uma queda drástica de audiência durante a segunda temporada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi tirado do ar sem muito alarde, e no Brasil, apesar do carinho da galera da TV Globinho, ele não teve renovação nem reprise com outros animes da época, como Pokémon e Digimon, por exemplo. Ainda há esperança para Medabots. Mas assim, pelo jeito, eu vou falar isso baseado nos sites pirata que eu baixava anime, né? Essa primeira parte do Medabots são 52 episódios, que é o Medabots normal. Depois tem o Medabots Damashi, né, lá no Japão. Só que aqui no Brasil continuou só como Medabots. Então eram 52 episódios. Aí tinha tipo mais uns 30 episódios que vieram tudo dublado, só que você só encontra ele dublado com a logo do Jetix lá embaixo, entendeu? Deve que é porque não trouxeram DVD pra cá nem nada. Mas teve continuação e foi dublado. Aí terminou lá com os Kilobots, né? Que eram uns Medabots, mas eles tipo eram fortes, mas eles não tinham emoção. Ó, como é que minha memória tá? Eles não tinham muita emoção, né? Aí termina com o menino rico lá, um dos grandes vilões é o menininho rico lá, com a família bem rica. Ele trata os Medabots ruins, os Kilobots e tal. Aí tinha um Medabot lá parecido com o Metabee, só que ele era marrom. Era diferente, mano. Mas, tipo assim, ele ficava um pouco mais sério do que a primeira temporada. Mas era bem legal, cara. Não acho que ficou tão ruim igual o pessoal fala, não. Às vezes é porque eu tô falando por cima, porque os 52 primeiros episódios eu assisti. Agora esse final ali eu não vi ele todo, não.
reboot, live action. Bom, mesmo com o sumiço das telas e o tempo passado, Medabots nunca deixou de ter uma base fiel de fãs. Aqueles que lembram com carinho do Metabee, da zoeira da dublagem BR e da sensação única de ver robôs tretando por peças no meio da rua. E aí vem aquela pergunta que vale uma medalha rara. Dá pra Medabots voltar um dia? Bom, a resposta curta é sim, lógico Quem que sabe, dá. Mas né? aí entra a resposta realista. Precisa ser feito com muito carinho. Até hoje não existe nenhum live action oficial de Medabots, nem cogitação próxima disso. Bom, se o anime foi esquecido, quem dirá um live action, né? O mais Mano, eu sei que tem um jogo, eu acho que pra celular dos Medabots, mas é só no Japão. Tiveram até crossover com o Mega Man, foi recentemente. Um negócio recente assim, deve ter uns 2 anos, eu devo estar muito doido. próximo que já se falou foi uma tentativa antiga de adaptar a franquia nos moldes de outras séries de robôs, mas nada saiu do papel. E sinceramente, ainda bem, né? Imagina os caras fazendo um Metabee em CGI genérico estilo Transformers barato. Melhor não mexer nisso sem carinho, né? Por outro lado, um reboot animado com uma pegada mais moderna tem muito mais potencial. Já pensou Eu em ia Medabots assistir. com visual estilo My Hero Academia, um roteiro mais maduro, mas ainda com humor clássico? Com certeza ganharia o coração da galera nova e de quebra daria um presentão pros fãs antigos que ainda sonham com a volta do anime. Além disso, o cenário atual tá perfeito para isso, né? Nostalgia tá em alta, robôs e ficção científica continuam vendendo bem e o estilo batalhas estratégicas com upgrade nunca sai de moda, mano. Se Pokémon pode voltar a cada 5 anos com tudo novo, por que não Medabot? Enquanto Pokémon e Digimon viraram impérios multimilionários com dezenas de temporadas, jogos, filmes e produtos até hoje nas lojas, Medabots infelizmente ficou para trás nesse quesito. Mas por que isso aconteceu? A resposta tá num combo explosivo de fatores, meu mano. Licenciamento confuso. Os direitos da franquia ficaram um tempo nas mãos da Imagineer, mas sem grandes investimentos para manter o anime vivo fora do Japão. Isso limitou muito a expansão global, especialmente no ocidente. Pokémon dominou o mundo com jogos e muitos brinquedos. Digimon veio forte com GameStar. É a distribuição, né, mano? Se eu não me engano, é da Toei o Digimon. Posso estar enganado, nunca fui fã de Digimon. O Pokémon, eu não sei quem faz. Acho que já até trocou de estúdio. Não sei, mano. Não sei quem fez. Mas pra vocês terem ideia, os filmes do Pokémon eram distribuídos pela Warner Bros. Não todos. Mas ao menos os primeiros eram, mano. É. Então, tipo assim, tinha uma verba grande. Por isso que deixava bem popular. Sem falar dos jogos, né? Medabots. Ninguém nunca ouviu falar dos jogos. E eles continuam lançando jogos lá no Japão de vez em quando. Mas parece que não vinga aqui no Ocidente. Tazos, brinquedos e animes simultâneos. Já Medabots teve poucos games relevantes e os brinquedos nunca chegaram com força aqui no Brasil. E depois de todo o sucesso inicial, o anime tentou se Senhor Juiz. reinventar com novas gerações, Eu, mas senhor perdeu juiz. identidade, ritmo e carisma, o que afastou muitos fãs que queriam mais ver do Metabee e do Ikki, né? No Brasil, o Medabots até teve seu momento de brilho nas manhãs da TV Globinho, mas teve que competir com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E outros monstros da audiência daquela época. Então isso acabou ofuscando e não teve tempo suficiente para virar uma febre. Mesmo assim, Medabots deixou um legado. A ideia dos robôs personalizáveis, os duelos cheios de estratégia e o carisma dos personagens ainda vivem na memória da galera. Mas bom, se você curtiu esse vídeo e já assistiu Medabots, não esquece de deixar seu like, né? Isso ajuda demais a manter todo o conteúdo e o canal vivo, né, mano? E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, cara. Não perde mais tempo. Clica no botão aí de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente revive clássicos da sua infância com informação, nostalgia e um toque de zoeira na medida certa, né? Ah, e tem mais. Lá. Quer ter um Curtir, salve aqui no se vídeo, inscrever. mano? Vai lá no Instagram e segue a gente. Só que esse curtir e se inscrever não vale só pro canal dele. Vale pro meu também. Então, comenta aqui embaixo o que você achava de Medabots, tá? Ó, aqui, ó. Aqui embaixo mesmo. Não se esquece de se inscrever e compartilhe o canal com seus amigos. Quem sabe eles gostem também. E é isso, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Muito obrigado e fui!